Falando de outro assunto de Brasília, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal revelou que a família dele vem recebendo ameaças. Isso é grave, né, Juliana? E que medidas foram tomadas? A segurança foi reforçada, Ana, com mais agentes na escolta permanente do ministro Fachin. A Polícia Federal entrou na investigação e parentes do ministro também estão com segurança reforçada. As ameaças provocaram repercussão na Câmara e no Senado. Edson Fachin é o relator da Lava Jato, responsável pelos principais casos da operação que estão no Supremo. Na semana passada, Fachin relatou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Foi contra analisá-lo e contra conceder uma liminar até a conclusão do julgamento do mérito. Em nenhum momento da entrevista, Fachin falou sobre o teor das ameaças, de onde teriam partido ou as relacionou a algum caso concreto. Segundo fontes do Supremo, as ameaças começaram há 2 ou 3 semanas. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças que tem sido ameaçado? Ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram... Os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. A entrevista repercutiu imediatamente. Representantes dos 3 poderes se manifestaram em defesa do ministro Fachin. O presidente da Câmara disse que é preciso proteger os ministros do Supremo de qualquer pressão e repudiou as ameaças. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não tem liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado, que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamento no Supremo. Então a gente não pode, de forma nenhuma, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou o ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin, mas o ministro respondeu que, no momento, não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando as providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que, por enquanto, a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar, se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender, não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da OAB, Cláudio Lamaque, disse que as ameaças contra a família do ministro Fachin são extremamente graves e devem ser tratadas com a máxima seriedade. Segundo Lamaque, esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático.
Ana Paula. Exatamente, ameaça gravíssima tem que ser investigada, né, Juliana? Obrigada.